Bom dia, está começando mais uma edição do TVC News desta sexta-feira, 11 de abril, e nós vamos acompanhar agora o que vai ser destaque na edição de hoje. Nova empresa responsável pelo transporte público de Balneário. Prefeitura de Camboriú fortalece ações de regularização fundiária no município. Procon de Balneário divulga pesquisa de preço da cesta básica de abril. Osterbaum de Camboriú conta com atividades e gastronomia local. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Fique conosco, está começando o TVC News. Bom, nós vamos começar falando sobre a farra do boi, que é muito comum neste período do ano, né? E para falar sobre então esse assunto, nós vamos conversar com o deputado estadual Márcio Machado. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bianca, pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês, ainda tratando de um tema tão importante na proteção animal. Então, Márcio, nós sabemos, né, que este ano é muito comum acontecer a farra do boi, principalmente aqui no nosso estado, né, no litoral. E como que você vê, então, este assunto, né? Nós sabemos que temos algumas leis que prevêem, então, né, este crime que acontece durante este ano. Pois bem, depois quando eu assumi como deputado estadual, algumas protetoras, como a Bárbara Hartmann, entraram em contato comigo para que a gente pudesse ter algumas ações mais específicas no que tange ao combate da farra do boi. Porque é inadmissível que um animal venha sofrer como ele sofre por uma cultura totalmente retrógrada, incabível dentro da modernidade que nós estamos vivendo. Então imaginamos nós, o boi ele é dito como se fosse Judas. Então ele tem que apanhar para poder tirar os males do mundo, enquanto o inferno, o mal, o ser humano pode ser o bem ou o mal. Então o mal está dentro do ser humano, as ações do ser humano. Então a partir desse momento nós tínhamos várias ações relacionadas ao combate da farra do boi, mas nós não tínhamos uma lei específica para multar o farrista. Quando eu assumi então em 2020, nós fizemos a lei foi aprovada e conseguimos reduzir drasticamente o número de incidências e de ocorrências da farra do boi. Para a gente ter uma noção, em 2018, nós tivemos de boletins de ocorrências quase 200 boletins de ocorrência. Em 2020, quando foi sancionada a lei, baixou para 59, e no outro ano, completando o ano de vigência da lei, nós conseguimos reduzir para 6 ocorrências de um boletim de ocorrência da farra do boi. Aí, com o passar do tempo, eles começaram a criar outros mecanismos. Por exemplo, até então, a multa era de R$10 mil. A partir de 2024, nós ampliamos a multa para R$20 mil. Então, não apenas os participantes e divulgadores, mas também aquele que comercializa o boi, que transporta o boi, que cede um terreno privado ou que cede o veículo para transporte. Todos serão punidos e penalizados com multa de R$10 mil. Aquele que participar da farra do boi, a multa dobrou para R$20 mil. Então, a multa é bem significativa. Se agora, com as novas tecnologias de câmeras de monitoramento, com inteligência artificial, nós vamos conseguir punir esse tipo de gente que pratica ainda, infelizmente, a farra do boi em Santa Catarina. Mas vale ressaltar, depois que a lei foi aplicada e foi promulgada, nós conseguimos uma redução drástica no que tange ao número de ocorrências. Tanto que saiu em 2019 de 84, 2020 passou para 59 e 2021, um ano após a vigência da lei, apenas 6 ocorrências em Santa Catarina. As pessoas já houve casos de aplicação da multa de R$10 mil. Se a pessoa não paga, não tem problema nenhum. Ele vai ficar sujo no SPC, vai ir para o cartório e vai só levar prejuízo com esse tipo de prática. Exatamente, né? Porque vale lembrar, né, como o senhor mesmo disse, que a multa não é apenas aquele que pratica, né, mas aquele que contribui também para que a farra do boi aconteça. Porque não é apenas um indivíduo, são várias pessoas que acabam se envolvendo na farra do boi. Então é muito importante a aplicação dessa lei, que com toda certeza ajuda, não é mesmo, todas as forças de segurança a prevenir, então, que isso aconteça, né, que este crime ainda aconteça no nosso estado. Pois bem, então, a partir desse momento, com todas essas ações, punindo aquele que transporta o boi, o dono do caminhão, o dono do terreno se ceder num terreno particular, aquele que vendeu o boi, aqueles que participam, divulgam, incentivam, eles serão multados. Porque
a prática de maus tratos é crime no Brasil. Então, a partir desse momento, com a legislação estadual que multa administrativamente esse tipo de gente que pratica esse tipo de ação, ela vai, com o tempo, nós vamos criando apenas históricos em livros de história, porque não é mais admissível esse tipo de coisa. Então, nós estamos agora trabalhando muito forte também para que o boi, quando pego na farra do boi, ele não seja abatido, ele possa ir para um santuário, ele possa ir para outro lugar. Então, nós precisamos ter essas ações específicas. Agora, a ação ela está sendo feita e os resultados eles tornaram-se reais. Então, como é importante ter um deputado estadual da causa animal, um deputado que luta pelos animais, porque eles não têm voz, eles não têm vez e estão sofrendo o que estão sofrendo com essa questão trágica de pegar um boi, dar porrada no boi, bater no boi e criar todo aquele transtorno na comunidade. Tem boi para poder escapar, foi para o mar. Tem boi para poder escapar, entrou em propriedade privada, caindo na piscina, se quebrando, sabe? Trazendo um transtorno e uma insegurança para as pessoas que estão passando por ali. Então, eu quero dar um recado para você que é da farra do boi. Pare com isso. Já passou o tempo. Ah, mas meu pai fazia, meu avô fazia. Não, já passou o tempo. Também escravidão era uma cultura que trazia negros da África para trabalhar e serem açoitados. Isso, graças a Deus, acabou. Nós não podemos aceitar esse tipo de barbárie dentro da nossa civilização. E quais serão, então, as ações aplicadas neste ano, né? Como que o senhor está acompanhando essas ações aplicadas este ano, caso aconteça alguma farra do boi no estado? Pois bem, então aquele que praticar a farra do boi, a multa será de R$20 mil. Se você que está me escutando vê algum tipo de iniciativa, alguém levando um boi, puder fazer uma filmagem, seja utilizando câmeras da rede de vizinhos, que é muito importante. Logo, logo estaremos ampliando a questão da inteligência artificial para que a gente possa pegar esse tipo de gente para que ele seja multado. Então, nós agimos, o ser humano, por dois fatores, ou evitando a dor ou buscando o prazer. Infelizmente, ele não busca o prazer de ter um lugar saudável. Então, evitando a dor, ele vai ser punido com uma pena bem rigorosa de R$20 mil. Em caso de reincidência, dobra a multa para R$40 mil. Então, é dessa maneira que nós estamos conseguindo fazer um combate incisivo. A Polícia Militar está em prontidão com toda a sua estrutura. Também nós temos apoiadores fortes, como o GOR, através do Pedro, que faz um trabalho maravilhoso aí na questão de proteção da vida dos animais. A gente precisa estar atuando de uma forma mais incisiva. Então, hoje a Polícia Militar, o comando, está atento a qualquer tipo de movimentação para que a gente possa manter e um dia acabar com esses tipos de ocorrências em Santa Catarina. E caso, então, alguém veja, né, algo acontecendo, algo suspeito, ou até mesmo a farra do boi acontecendo, como que ela pode denunciar? Na Polícia Civil, você pode abrir um boletim de ocorrência de forma anônima. É muito importante as pessoas denunciarem com provas, com alguma foto, com algum vídeo, para que a gente possa pegar e abrir um processo de inquérito policial e aí chegar até esse infrator e ele sofrer a penalidade no rigor da lei. Agora, saindo um pouquinho da farra do boi, falando de maus tratos a animal no geral aqui no estado, como que é a situação aqui no estado hoje de Santa Catarina? No que tange a proteção animal, nós estamos ainda engatinhando. Tem muita coisa para ser feita, mas nós conseguimos uma grande vitória. Hoje eu sou o presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal da Assembleia Legislativa. Depois de alguns fóruns que nós fizemos de forma estadual, conseguimos trazer um case, uma proposta, uma ação que já está sendo feita no estado do Paraná. São as castrações, no qual o estado financia isso. O estado de Santa Catarina nunca havia aplicado recurso público em castrações. Por isso que nós chegamos em algumas cidades, tem muitos cães. Mas eles estão ali porque eles querem? Não, porque eles foram abandonados. E uma das saídas são as castrações. A partir desse grande movimento das ativistas, um grande movimento da comissão, nós conseguimos o apoio do governador Jorginho Melo, que aplicou, já está garantido no orçamento, R$18 milhões para que a gente possa fazer o maior mutirão de castração visto em Santa Catarina. Apenas existia uma proposta de ações na Serra Catarinense, eu sou de Lages. Então, nós conseguimos castrar no mandato passado 3 mil animais. Agora, nesse mandato, o segundo mandato como deputado estadual,
a nossa meta é para 6 mil animais castrados. Isto é, 48 mil animais a menos nas ruas, sofrendo maus tratos, abandono, abuso, que se cada fêmea gerar 8 animais, nós chegamos a esse índice. E esse programa do governador Pet Levado a Sério vai ser lançado agora no final do mês. As cidades até 100 mil habitantes vão poder aderir a esse programa. Isto é, 285 municípios estão aptos a aderir a um programa estadual de, além de castração, microchipagem e conscientização dos animais. Porque nós não podemos ter um animalzinho e pensar que ele é uma pelúcia, ele não vai ter nenhum tipo de problema, não. Ele é uma vida que faz parte da família, ele vai ficar doente, ele vai ficar idoso, ele vai, às vezes, morder um sapato, alguma coisa, e a gente precisa trabalhar com isso. Então, não é, eu tenho um cãozinho, um pet, agora abandono ele. Não, você não vai abandonar um vô, uma avó, né? Algumas pessoas fazem isso, mas nós não podemos aceitar. Então, a proteção animal, ela está engatinhando, mas a passos largos, eu posso dizer dessa maneira, porque leis importantes, como multa para farra do boi, rinha de galo, rinha de cachorro, zoofilia, o primeiro estado brasileiro a multar esse tipo de gente que faz zoofilia, que tem relação sexual com animais, é em Santa Catarina, através de uma lei minha. Nós conseguimos fazer um grande projeto articulado de autoria do deputado João Amin, que quando ele mandou, nós fizemos um trabalho com as protetoras e fizemos um substitutivo global, a lei que autoriza as pessoas terem cães e gatos em condomínios. Isso é muito importante, com regras claras. Tu não pode deixar, por exemplo, um cachorro na varanda, na sacada, imagine. Ainda mais aí no litoral, que é muito forte. O sol, o cachorro vai desidratar, capaz de morrer. Então, nós temos algumas regras que hoje é permitido você levar tanto o dono do imóvel, o inquilino do imóvel e, por exemplo, eu vou visitar alguém num condomínio. Eu posso levar meu cachorro? Pode levar, sim. E se as pessoas infringirem essa lei, elas são multadas, seja o condomínio, seja o síndico do prédio. Então, nós conseguimos avançar bastante, além de uma lei de minha autoria que trabalha com a questão da conscientização do direito dos animais nas escolas, sejam privadas ou públicas, para que a gente possa trazer para o debate, trazer como apoio fundamental as crianças, que é a base da nossa sociedade. Uma criança vai punir o pai, se o pai, de repente, não reduz a velocidade num trânsito, pode atropelar um cachorro. Nas rodovias tem muitos animais silvestres atropelados. Nós precisamos trabalhar muito forte com passa-fauna, que são tubulações que passam abaixo da rodovia para que os animais possam passar ali, a exemplo do estado do Paraná, que já faz um trabalho muito bonito, muito grande no que tange a proteção dos animais. Então tá, deputado, eu queria agradecer a sua participação por esclarecer e, claro, sempre lembrar toda a população desses assuntos que é muito importante e, claro, deixamos aqui as portas abertas para sempre estar falando desses assuntos e de todos os animais, que é muito importante. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, vocês fazem um trabalho que orgulha, Bianca, isso é muito importante, trabalhar com a questão da conscientização, dos direitos dos animais. Mas o Márcio só trabalha com animais. Não, com as crianças, com os idosos, na saúde, educação, vários setores. Mas algo muito forte que a minha alma vibra é eu trabalhar na proteção, porque eles não têm voz nem vez. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Muito obrigada. Agora, então, nós vamos falar sobre o PROCON de Balneário Camboriú, que divulgou, então, a pesquisa da cesta básica do mês de abril. O PROCON de Balneário Camboriú divulgou o resultado da 4ª pesquisa mensal dos preços da cesta básica de 2025. Neste mês, diversos itens apresentaram diferenças significativas de valor entre os supermercados pesquisados. Os principais produtos que a gente teve foi a farinha de mandioca, o sabão em barra, também as pastas de dentes. A pasta de dente ela teve uma variação de até 400% de diferença de um supermercado para outro, considerando o produto de menor preço. E esses outros 2 produtos também na faixa de 200%, 250%. Então é bem importante realmente fazer essa avaliação e a pesquisa de preço é importante para o consumidor ter um consumo mais consciente e valorizando também os supermercados que têm os produtos mais em conta. Os 34 itens analisados incluem alimentos, artigos de limpeza, higiene pessoal, sendo considerados apenas os de menores preços encontrados nos estabelecimentos, desconsiderando-se o tipo de embalagem.
Bom, vale, claro, sempre ficar de olho nas pesquisas e pesquisar bastante os preços antes de fazer a sua compra, não é mesmo? E agora nós vamos fazer o intervalo e na volta nós vamos falar sobre a Prefeitura de Camboriú, que está realizando ações para regularização fundiária no município e também sobre a nova empresa de ônibus do transporte público aqui de Balneário Camboriú.